Em algum dos meus vídeos aqui, agora eu não vou lembrar qual, se foi o primeiro ou algum outro vídeo aleatório, eu cheguei a comentar de uma forma assim bem rápida, porque eu não quis aprofundar sobre isso, que as pessoas podem até não se importar com você no geral, as pessoas realmente não se importam com você. Todavia, elas estão sempre te vigiando, te observando de alguma forma, isto é, elas estão sempre bisbilhotando sobre sua vida, para gerar de alguma forma fofoca, ou enfim, praticar o ato em si da fofoca, fofocar sobre sua vida. Eu não quis me aprofundar muito porque não era o teor do vídeo, mas eu quis dizer que sim, há um costume que as pessoas dizem: ah, ninguém liga para você, ninguém se importa com você. Sim, isso é verdade. Tanto que naquele vídeo eu tentei enfatizar no sentido que esse importar, esse não ligar, é no sentido de que na maior parte das vezes as pessoas não vão querer estender a mão para você. Na maior parte das vezes as pessoas não vão se importar com suas dores, com os seus sentimentos. No geral, as pessoas têm uma certa dificuldade de, ainda que assim, se tem empatia para se colocar no seu lugar, elas não vão se dispor para fazer algo por você, principalmente se esse fazer algo for algo que exija um certo esforço maior ou que retire dela alguma coisa, sabe? No geral, as pessoas não se doam uma pelas outras. Então, quando há o dito ninguém se importa com você, no sentido de que não vão fazer por você ou não estão nem aí para suas dores de fato, para sua condição, isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Porém, eu já tenho esse pensamento já há um tempinho e eu sentia, de algum momento eu ia falar isso aqui, ia compartilhar aqui essa percepção e trazer um pouquinho de reflexão sobre isso, que por mais que isso é verdade, é importante também dizer que as pessoas podem não se importar com você a ponto de querer fazer algo para você, ou seja, a ponto de às vezes, no geral, não vou dizer desejar mal para alguém, mas ser indiferente para a situação do outro. Porém, elas estão sempre observando, vigiando, querendo saber o que você está fazendo, o que você faz ou deixa de se fazer, por N motivos. Bisbilhotar, fofocar ou para se comparar com você. E um dos motivos que me fez trazer para cá esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão, para constatar algo que é fato, é porque alguns meses atrás, não sei se continua ainda, mas alguns meses atrás viralizou muito aí uma onda de vídeos que provavelmente arrisco a dizer que deve ter sido algum conteúdo lá fora que viralizou e que certos criadores de conteúdo traduziram ou modelaram esse tipo de conteúdo para cá no nosso nacional, YouTube nacional do Brasil, e começou a viralizar, que é o seguinte tema: ninguém se importa com você, use isso a seu favor, ninguém se importa com você, ninguém liga para você, enfim, apareceu uma certa quantidade considerável de vídeos com relação a esse tema, e que não vou dizer muitos, mas alguns criadores, pelo menos desse nicho aí, assim, não vou dizer motivacional, mas assim, de falar, sabe, gerar debate, conversa, discussão, fizeram vídeos com relação a esse tema, que ninguém se importa com você, e muitos até usando o gancho para usar esse tipo de conteúdo para outras pessoas, assim, se inspirarem a querer criar conteúdo aqui no YouTube ou querer fazer algo que envolva uma certa exposição, não necessariamente criar conteúdo, mas fazer algo assim que envolva uma exposição na vida. E eu não cheguei a ver nenhum desses vídeos em relação a esse tema que viralizou, mas de certa forma também eu nem tinha começado a produzir, a postar vídeos para valer de forma constante aqui no canal, e eu não, mesmo não assistindo pela thumb, pelo título, aquilo de certa forma mexia com o meu subconsciente em dizer, pô, realmente ninguém tá nem aí, tem que começar a fazer valer. Assim, não vale a pena a gente ficar ligando porque pensam da gente. Isso é verdade. Isso é muita verdade. Porém,
eu acredito que por trás disso, na variável disso, desse pequeno contexto, desse fato, há também um entretanto, um mais, um porém, um todavia, que é o que eu disse aqui anteriormente. As pessoas, sim, não podem estar ligando para você, não se importar com você a ponto de querer fazer algo por você, enfim. Na maioria das vezes, não vou dizer que desejam mal, mas como eu disse, as pessoas são indiferentes à sua situação, independente do que ela for. Porém, elas estão sempre vigiando, sim. As pessoas costumam, sim, observar e querer bisbilhotar e, assim, querer saber da vida de uma das outras. E isso tem um porquê, que é a inveja. E por que é a inveja em si? Porque há hoje em dia, não sei se isso sempre ocorreu, mas eu arrisco a dizer que há muita insegurança entre as pessoas hoje em dia, no geral mesmo. Bem assim, fica muito perceptível, sabe? Muito, muito. E essa insegurança que há nas pessoas, há em parte por pessoas que fica claro que são naturalmente inseguras por si só, e há também pessoas que não são inseguras, propriamente ditas, no sentido de ter um caráter, ter uma personalidade insegura, não são pessoas assim até bem resolvidas e seguras de si, mas ainda assim pessoas desse naipe, com essa solidez, ainda assim pode sentir algum misto de insegurança. Por quê? Porque há muita comparação hoje em dia. E onde há muita comparação, naturalmente, vai haver insegurança. E onde tem insegurança e comparação, ocorre ali muita inveja. E essa comparação acaba ocorrendo muito, acho que eu nem preciso aqui devagar, assim, detalhar, expor para você, porque para você que está assistindo esse vídeo, você já deve saber a alta conectividade que tem no nosso mundo hoje em dia. Mesmo para as pessoas que não usam ou não têm o costume de usar com muita frequência rede social, naturalmente, sem ela perceber, ela acaba sabendo da vida de outras pessoas por causa da globalização, da alta demanda de informações que se multiplicam e se esvai com facilidade, enfim. A gente está com muito fácil acesso a vidas das outras pessoas, muito, muito. Mesmo que a gente não queira saber, chegam pra gente pelo comentários dos outros, que é aí que entra também a fofoca, o bisbilhotar. E eu digo que essa comparação é oriunda também por falta de vida interior de muitas pessoas. E a vida interior, no meu ver, é muito também pela fraqueza de espírito. E a fraqueza de espírito que eu coloco aqui não é no sentido religioso, não. Um espírito forte, no meu ver, ele se forma pela vida interior. E a vida interior se dá com música, a boa leitura, a produção natural e genuína de algum artefato que estimule sua criatividade, seja artesanal ou não. Enfim, vida interior naturalmente se desenvolve pela reflexão, meditação que uma pessoa se coloca em criar, em produzir algo ou contemplar, consumir, que aí eu citei o exemplo da música e da literatura, da boa leitura, digamos assim. E quando a gente junta tudo isso, a inveja que provém da insegurança, a insegurança que provém da comparação, a comparação que provém, se origina da falta de vida interior, e a falta de vida interior se origina pela fraqueza de espírito, a gente começa a perceber certas dinâmicas sociais, certos comportamentos humanos que fica muito evidente na maior parte das pessoas hoje em dia. Então, eu achei importante, eu acho válido e relevante trazer isso para cá, porque principalmente para quem vai fazer algo que envolve uma certa exposição, ter esse tipo de cuidado, porque por mais que realmente ninguém se importa com você, você não tem que ligar porque as pessoas vão pensar de você quando você se decidir fazer algo para a sua vida, se propor a se dedicar a algo que, no seu ver, vai te trazer algum tipo de realização, algum tipo de retorno, seja financeiro, emocional, enfim.
N fatores. De fato, realmente, a gente não pode ficar travado em deixar de tomar atitude para iniciar algo que a gente quer, que a gente deseja e que vai fazer bem pra gente, pensando do que vão achar. Porque realmente, no sentido dos motivos que eu mencionei no início do vídeo, ninguém tá nem aí, as pessoas no geral, enfim, se elas não querem te ver totalmente mal na lama, na poça, é fato, como diz o dito clichê, que elas não querem te ver melhor que elas. E esse melhor, às vezes, gente, nem é nem por condição social, classe social, mas só de, sabe, você estampar um sorriso no rosto ou, sabe, emanar uma energia, assim, vibrante, alegre, já incomoda o outro que às vezes tem ali menos problemas que você, mas ele, por não estar ali com a mesma energia que você, não conseguir expressar o sorriso que você expressa de forma genuína, ele vai se incomodar. Então, onde eu tô querendo chegar? A gente não pode deixar de realmente de fazer as coisas, de querer se dedicar a algo, porém, no meu ver, a gente tem que ser discreto de alguma forma. A gente tem que ser minucioso, cauteloso na hora de compartilhar ou expor algo que a gente está fazendo. Por exemplo, esse canal aqui eu criei, dá para contar no dedo os amigos que eu compartilhei esse meu desejo. E nas minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, assim, eu nem uso para não, assim, eu nem uso, fico ativo lá, quanto mais compartilhar a minha vida aqui, gravando os vídeos, as minhas ideias, etc. Porque eu sei que, assim, ninguém se importa. Ninguém se importa no sentido de vai querer dar atenção a algo. No máximo, vão querer só bisbilhotar, vamos ver o que ele tá fazendo e tudo mais. O que ele tá fazendo? Vamos ver. Enfim, depois querer gerar especulações duvidosas, fofocar, enfim. E nesse sentido, dependendo de onde vai circular essa fofoca, esse bisbilhotar, esse talvez assim, esse fuçucar, dependendo de onde ele for circular, pode de alguma forma trazer ali uma energia ali ruim para sua vida, por causa justamente da inveja. Até um tempo da minha vida eu não ligava tanto para isso, embora sempre fui muito reservado, bastante reservado com a minha vida, então não pensava tanto nessa questão de inveja, de compartilhar algumas coisas com as pessoas. Embora eu observasse algumas coisas, assim, sempre fui reservado mesmo. Porém, já de uns 8 meses pra cá, isso começou a ficar mais claro pra mim. No dia que eu saí do meu último emprego, foi também um dia do término do meu relacionamento. E muitas coisas começaram a ficar evidentes pra mim, porque desde aquele momento eu comecei a me distanciar de pessoas que ficou evidente pra mim que não torciam pela minha felicidade. Comecei a cortar amizades com pessoas que eu achavam que eram minhas amigas, mas de fato não eram. Enfim, comecei a me isolar, socialmente falando, e começar a entrar muito em mim mesmo para me reencontrar comigo mesmo. E nesse tempo comecei a observar diversas coisas, porque as pessoas, assim, amigos, conhecidos, colegas, quando você fica, entre aspas, sumido, né? Porque para as pessoas, assim, se você não tá se expondo na rede social ou não tá querendo falar da sua vida com ninguém, enfim, você não manda mensagem para algumas pessoas direito. Para essas pessoas, se você não tá fazendo essas coisas, você tá sumido, ou seja, você parece que não existe. Sendo que você existe sim, você tá tocando sua vida. E aí eu comecei a perceber que algumas pessoas específicas, para não citar várias, me procuravam e começavam a querer insistir em ter encontro comigo justamente só para querer saber da minha vida, só para querer fuxicar, especular, enfim, ter informações sobre a minha vida, não para saber como de fato eu tô, ou para me dar ali uma mão amiga, enfim. No geral, as pessoas querem bisbilhotar sobre a sua vida. E esse bisbilhotar tem muita inveja por trás. Porque, no geral, eu nunca, assim, gostei tanto de fofoca, sabe? Seja em ambiente de trabalho, roda de colegas. E, assim, deixando claro, não é porque
eu digo que nunca gostei, não significa que eu nunca fiz, tá? Assim, a gente se deixa influenciar por certos padrões sociais, a gente se deixa produzir hábitos na gente que, na maioria das vezes, nem é saudável, nem é, assim, nutritivo. Então, assim, por mais que eu nunca gostei, já fofoquei, já pratiquei fofoca e etc. Sejam essas fofocas saudáveis ou não. Digo saudável não porque a fofoca que é pra ficar falando mal do outro. Tem fofocas que, assim não tem risco nenhum, não tem nada demais. Mas aquela fofoca que é única e exclusivamente pra falar, denegrir o outro, sem o outro estar ali pra se defender, o que isso agrega? O que isso propõe de relevante? Nada. E aí eu via que nessas fofocas, nesses bisbilhotar que algumas pessoas têm, normalmente tá muito presente em pessoas assim que tem algum tipo de inveja. Eu digo que tem algum tipo de inveja porque tem pessoas que têm um caráter invejoso em si, propriamente, que assim, esse tipo de pessoa tem que ser tratado como escória da sociedade, porque são pessoas assim de caráter duvidoso mesmo. O invejoso, ele tá sempre competindo com alguém, tá sempre querendo saber, bisbilhotar, fofocar, saber da vida de alguém, e ele não quer exatamente o que você tem, ele quer que você não tenha, sabe? E se corrói quando vê alguém tendo, ou sendo, ou produzindo algo que ele, enfim, não tá nem aí, não admira, ou, enfim, que ele não quer, ele não se contenta. Porém, tem pessoas que não têm um caráter invejoso, mas pode emanar de alguma forma a inveja, pode, assim, expressar algum tipo de inveja, ainda que ela não tenha um caráter invejoso. E, como eu disse, isso está muito oriundo insegurança, comparação, falta de vida interior e fraqueza de espírito. E a inveja acaba se manifestando de forma evidente pelo esse ato das pessoas querer vigiar, saber observar umas às outras, justamente porque elas não se contentando com a condição dela, de vida emocional, espiritual, profissional, enfim, não importa. Elas, por não estar ali sabendo lidar com a sua própria companhia, não estar sabendo cultivar nem viver uma vida interior, é natural que ela não pare quieta, ela não se contente quieta e naturalmente queira, assim, bisbilhotar, saber o que o fulano está fazendo. Para o quê? Para se comparar. Porque aí se ela vê algo, ou saber por meio de uma fofoca em roda de conversa, ou mesmo por algum bisbilhotar sobre o estado de alguma pessoa, se aquele estado ali na visão dela for inferior ao estado dela, ela vai se sentir estável, vai ali manter a autoestima dela estável, porque as pessoas desse perfil se medem assim, e é ridículo, porque sem elas perceber, elas estão emanando algum tipo de energia ruim, algum tipo de olhar grande, um olhar assim depreciativo. E eu vejo que é muito importante deixar isso bem consciente nas pessoas, porque nessa de as pessoas, vou fazer mesmo, vou fazer o que der mesmo na telha e etc. Ninguém tá nem aí pra mim, ninguém se importa, sim, é verdade. Mas eu acredito que a gente não deva também ser tão espalhafatoso para expor certas coisas e dar brecha para que fofocas, observâncias, vigilâncias na nossa vida fiquem concentradas, justamente para evitar a inveja, a comparação. Dá um exemplo. Em certos ambientes, trabalho, faculdade, escola, enfim, algum grupo que haja algum tipo de encontro de pessoas, é natural que algumas pessoas se incomodem com a reservação de algumas pessoas. E elas vão querer saber para bisbilhotar sobre a vida de alguém, não necessariamente porque ela quer conhecer mais da pessoa, quer entender como é aquela pessoa e, enfim, gerar algum tipo de valor em conexão com elas. Mas não, elas querem se meter na vida pessoal uma das outras, que no meu ver é justamente por esses motivos que eu citei aqui, para se comparar, para se medir uma com a outra, porque as pessoas estão assim medindo uma com as outras, e eu falo isso aqui não me colocando como iluminado, como alguém superior que
não sofre disso, tá, gente? Se eu tô falando isso é porque eu já observei e observo isso muito em mim. Por isso que eu tento cultivar a minha vida interior para fortalecer o meu espírito, justamente para não ser totalmente consumido por essas coisas que eu julgo como mazela, sabe? Porque não, assim, não é nada agradável, assim, não é saudável, não aceito isso pra mim, de verdade. E pegando o gancho que eu citei, né, dos ambientes, foi um erro que eu cometi. Sempre fui uma pessoa muito reservada, assim, dos locais que eu participei, assim, que eu tava ali exercendo a minha presença, eu escolhi a dedo as pessoas que eu deixava entrar na minha vida e que eu me relacionava, assim, não expunha muito da minha vida, não gostava de falar muito da minha vida, a não ser para aquelas pessoas que eu sentisse uma certa confiança. Só que, por carência ou por uma tentativa de fazer diferente e acabar cedendo certas pressões sociais, quando eu estava no meu relacionamento, eu acabei expondo demais a minha vida, no sentido de acabar levando minha ex-companheira para lugares que não era para ela estar, apresentar ela para pessoas que não era para apresentar, falar dos meus projetos com a minha companheira, no sentido até de casar, para pessoas que não estavam torcendo por mim, não estavam me querendo ver feliz com ela e etc. Enfim, isso naturalmente eu comecei a observar certas coisas acontecerem no meu relacionamento que, assim, eu não vou aqui eximir as minhas falhas no meu relacionamento, eu não vou aqui tirar as culpas que eu tenho, mas eu acredito que certas coisas que acontecem na nossa vida, assim, que, assim, dá errado, assim, diretamente possa, sim, ter influência sua. Por isso que a gente sempre tem que se responsabilizar e estar sempre vigilante, enfim, atento sobre o que acontece na nossa vida, sobre o que a gente faz. Porque, a princípio, sim, a gente é responsável por nossas escolhas, por aquilo que dá errado e por aquilo que não acontece, enfim. Porém, antes disso, indiretamente, vêm certas influências, certos contextos que culminam em algo que vai acatar na nossa responsabilidade primária, que impede aquilo de acontecer ou algo dar errado, enfim. E essas influências, essas energias, esses contextos, essas ocasiões, esses imprevistos que acontecem, no meu ver, são muito oriundo de inveja, sabe? Carga de olho grande, enfim, energia negativa, pessoas não querendo ver você bem, não querendo ver você feliz, enfim. Isso ficou muito evidente para mim, assim, no último ano, no ano de 2024. Muito evidente, assim, certos comentários que eu ouvia, certas curiosidades de algumas pessoas na minha vida, e a partir do momento que meu relacionamento acabou e eu comecei a ficar sumido, me isolar e me distanciar de algumas pessoas, como o comportamento de algumas pessoas mudou drasticamente, dessa maneira, de tudo que a gente conversou aqui, de tudo que foi explanado aqui, basicamente como mensagem que eu compartilho, a fim de também de ter algum tipo de troca de retorno, é que a gente não deve deixar de viver no sentido de fazer, realizar coisas por causa do que os outros vão pensar. Porque no fim, se você não fizer por você mesmo, ninguém vai fazer, assim, ninguém. Às vezes até a sua família. Porém, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque não é que não se importem com você, que não significam que vão querer saber da sua vida. Não, há uma diferença. As pessoas não se importam com você, mas elas vão sim tá querendo fuxicar, tá querendo fofocar, tá querendo bisbilhotar, tá querendo observar, ficar atento, saber o que você tá fazendo. Ou seja, a sua vida, por mais simples que seja, ela não é tão inútil assim. Ela não é tão assim obscura, como é que eu posso dizer, irrelevante assim, não. Sempre tem alguém observando, sempre alguma rodinha, alguém querendo saber o que você faz, o que você pensa, o que ele está pensando, o que esse fulano faz, tudo mais, o que é aquilo que ele está fazendo, o que é aquilo que ele está lendo, o que é esse curso que ele está fazendo, o que ele está estudando, o que ele faz o que da vida, fez o que. As pessoas sempre vai, pode não ser muita, mas sempre vai ter alguém ali querendo bisbilhotar, fuscar, enfim. Acho que eu fui até redundante demais aqui nesse vídeo, né, gente? Peço desculpa por isso. Bom,
eu quero saber não só a sua opinião, porque se uma coisa que eu percebi em alguns vídeos aqui no canal é que o que tem sido enriquecedor é que as pessoas não deixam só a sua opinião nos comentários, mas trazem experiências, relatos, comentários assim, bem às vezes enriquecedores que acabam sendo bem mais interessantes até que o vídeo em si que eu fiz. Então, obviamente eu vou querer saber sua contribuição aqui nos comentários sobre algo que foi dito aqui no vídeo dentro desse contexto da conversa, seja sua experiência, algum relato particular que tenha a ver, ou até mesmo uma visão que você tenha a trazer, ou discordância, ou concordância, enfim, sempre é bom aí ter comentários, porque muitos comentários às vezes nem é em relação ao vídeo, mas acaba gerando ali um tipo de debate, discussão que alimenta mais comentários ainda, comentários de pessoas que não vão falar diretamente sobre o vídeo, mas vão falar sobre o comentário seu, ou seja, acaba rolando ali comentários, uma conversa entre as pessoas que, não vou dizer inscritos, mas as pessoas que estão ali comentando sobre algo no vídeo. Só não se ataquem, é claro. Enfim, meu pedido aí também tradicional de like, se você gostou desse vídeo, é claro. Se você não gostou, tá livre aí para deixar o dislike também, porque o like é interessante, né? É importante aí para o YouTube entender que o vídeo de certa forma é relevante para passar, entregar para mais pessoas. Então, esse é meu pedido aí generoso, não vai custar nada para você. Se você também não for inscrito no canal e gostou dessa temática, se de alguma forma eu te cativei, se de alguma forma você foi com a minha cara, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo. Aquele abraço.